Então bora lá, bora começar falando aí sobre os principais conceitos na construção da carteira cripto. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando tanto de risco quanto de resultado. E a gente, na condição de investidor, a principal ferramenta que a gente tem nas nossas mãos é a diversificação desses ativos. Dessa maneira, a gente vai conseguir tanto minimizar os riscos quanto maximizar os resultados. Minimizar os riscos no sentido de que quanto mais tokens a gente estiver investindo, caso dê merda em um, você vai estar amparado pelos outros tokens que você tem na carteira. E quanto menos correlacionados eles estiverem, eu vou falar disso mais à frente ali, melhor vai ser para o seu portfólio, mais saudável também vai ser para as altas que a gente tiver na carteira. E amplificação dos resultados no sentido de que, cara, tudo bem, dá pra gente ter uma noção de quais vão ser as narrativas mais fortes, quais vão ser os tokens que têm chance de crescer mais, mas não dá pra saber com exatidão. E aí é bom a gente diversificar dentro desse micro-universo desses tokens que a gente acha que tem potencial. É bom a gente diversificar e ter um pouco de todos e não querer escolher um só e falar, não, esse vai ser o token que vai multiplicar meu dinheiro por 100 vezes. Não, a gente vai criar uma carteira para fazer a média entre esses tokens depois no profit, quando a gente for colher os lucros lá no final do ciclo. Então vamos aí falar dos riscos do portfólio e das criptomoedas. Com relação ao risco, a gente tem o risco de liquidez e adesão. O que seria esse tipo de risco? Seria quanto mais longe a moeda está do primeiro lugar do market cap, mais risco de liquidez e mais impopularidade essa moeda vai ter. Então a gente estaria correndo um risco quanto mais tokens de ranking mais baixo a gente for colocando na carteira. Mas também tem que lembrar que quanto mais lá embaixo, maior a chance de assimetria a gente vai ter para surfar maiores altas. Com relação ao mercado ou volatilidade, seria o risco do seguinte: a gente tem aí criptomoedas com a liquidez muito baixa, moedas com 10 milhões só de market cap, 5 milhões, que eu chamo de gema. Essas gemas são muito sensíveis à injeção e à extração de liquidez que os investidores fazem. Então, tipo assim, uma criptomoeda com a liquidez muito baixa, assim, tipo de 5 milhões de dólares, qualquer dump, ela vai sofrer muito. Qualquer, tipo, R$ 1.000 que você bote ali, ela vai dar uma aumentada considerada, e qualquer R$ 1.000 que alguém tirar dali também vai dar uma baixada considerada. E aí essas moedas estão mais suscetíveis ao pump and dump, que é um esquema que algumas pessoas fazem, principalmente nessas moedas que são mais sensíveis ao mercado, para manipular preço e tudo mais. E a gente tem o terceiro risco, que é o risco de correlação. Quanto mais correlacionadas as moedas do seu portfólio estão, mais suscetível ao risco o seu portfólio vai estar também. Imagine que eu só investi no ecossistema da Ethereum. Vamos supor que eu tenho uma carteira de Ethereum, Optimism e Matic. Cara, os tokens estão altamente correlacionados entre si. Todos fazem parte do mesmo ecossistema. Às vezes, se der alguma merda ali no ecossistema da Ethereum e tal, eu posso ver meu patrimônio ir à ruína por estar investindo tudo no mesmo ecossistema. Então a gente tem que tentar descorrelacionar, investir em tokens de vários setores diferentes. E por falar em setor, a gente tem aí diversificação dos ativos quanto ao setor. Um dos setores seriam, por exemplo, inteligência artificial, oráculo, DeFi, camada 1, camada 2, e aí tem setor de privacidade. E aí a gente tem que ir vendo quais setores que estão recebendo mais liquidez e ficando atento a eles para poder montar o portfólio com mais dinheiro concentrado nesses nichos que estão sendo regados pelos agricultores, né? Vamos assim dizer. Onde está entrando dinheiro, a gente vai e bota dinheiro também. A gente quer aquela colheita robusta no final do ciclo.
Então tem que ficar bem de olho nisso. E temos aí também a diversificação dos ativos quanto aos fundamentos. Tem muito token, muita cripto com tecnologia diferente. Tem tecnologia de Proof of Work, tem tecnologia de Proof of Stake, tem umas tecnologias muito diferentes que estão sendo utilizadas hoje em dia, tipo a Pandora começou a fazer recentemente com o token dela, que é uma tecnologia de fracionar NFT, que eu achei bem interessante, nunca tinha visto antes. Eu acho que é só o token dela que está fazendo isso, pelo menos eu só vi no token dela. Então, quanto mais a gente abranger essas tecnologias diferentes, mais saudável e também mais propenso a surfar essas altas específicas a gente vai estar. E aí a gente falou sobre o que comprar, agora a gente vai falar sobre quando comprar. Então, a maioria das pessoas que entram no mundo cripto, principalmente as pessoas que têm menos de um ano ainda de investimento e tudo mais, o que elas querem fazer? Se elas têm 10 mil reais no portfólio delas, elas querem pegar os 10 mil reais e simplesmente tacar ali, achar que acertou o fundo e botar os 10 mil reais de uma vez. E isso é um problema. É um problema por quê? Porque, cara, tipo, 99% de chance dela ter errado o fundo, porque acertar o fundo é uma coisa quase que impossível você acertar com exatidão. E se ela não acertar o suposto fundo que ela achou que teria acertado, ela não vai conseguir ver uma queda de 5% nessa moeda que ela colocou o dinheiro, que ela vai começar a ficar desesperada e vai sacar esse dinheiro aí tendo prejuízo. E aí vai tentar fazer isso de novo, vai ter mais 10% de prejuízo, vai tentar fazer de novo, e quando vê vai perder as altas, o negócio vai começar a ir embora sem ela. Então, o que a gente faz? Tem uma estratégia que se mostrou muito sólida ao longo do tempo no mundo dos investimentos, que chama DCA, que é o Dollar Cost Average. E tem duas maneiras de fazer o DCA. Pode ser ou por tempo pré-determinado, que seria, por exemplo, se você é CLT e ganha ali seu salário de mês em mês. Você ganha ali, sei lá, 5 mil reais de salário de mês em mês. Você vai pegar e vai tirar, sei lá, R$ 1.000 para investir todo mês. Aí o que você pode fazer? Pegar esses R$ 1.000, dividir por 4 e ficar investindo ali R$ 250 toda semana. Toda semana você pega e bota R$ 250 naquela moeda, R$ 250, R$ 250. E assim você vai construindo um preço médio em cima do fundo. Que aí você vai conseguir, de certa forma, estar num range dentro do fundo. Você não vai precisar acertar ele na mosca. Você vai fazer a média dele. E tem outro tipo de DCA que é por preço estratégico. Na minha opinião, esse é mais eficiente. Esse não é com base em tempo, mas sim com base no price action da moeda. Que seria como? Toda vez que o ativo que você estiver investindo ele atingir uma zona de suporte importante, você vai pegar essa fração de dinheiro que você destinou para o investimento, se foi R$ 1.000 que você destinou para o investimento, você vai dividir, sei lá, por 5 vezes, vai pegar R$ 200, e toda vez que bater um suporte importante, você vai pegar e vai aportar ali R$ 200 em cima daquele preço. Rompimento de resistência também é interessante, entrar ali com um dinheiro e você vai construindo o preço médio, porque às vezes se rompe, pode ser que uma tendência de alta muito forte, igual numa bull run de criptomoeda, às vezes o preço não volta mais, né? Então é interessante estar aportando sempre em suportes quanto em rompimentos de resistência para construir um DCA eficiente. E aí aqui na imagem tem até uma ilustração nessa bolinha amarela aí. A pessoa tipo, aqui é o fundo. Cara, mas olha, quase não tem diferença se você comprou nessa faixa azul ou nesse círculo amarelo aqui. Porque no fim das contas, você fez o preço médio ali, tipo, olha o tanto de alta que você já teria surfado em cima do Bitcoin, por exemplo. Você acha que
essa diferença mínima entre esse fundo amarelo e essa linha pontilhada preta aqui ia fazer alguma diferença nessa alta brutal? Então é besteira. Investimento, quem tem paciência acaba ganhando. E aqui eu elenquei as principais narrativas do mercado, que eu acho que vão ter ainda um boom considerável de crescimento. Tem primeiro as Layer 1, ou camada 1, né? Que é Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Near Protocol, BNB, Polkadot, Kusama, Algorand, Aptos e Elrond. Aí depois temos as camadas 2, eu botei pouco aqui, Ord, nem sei nem se é para estar aqui, mas eu botei. Optimism, Matic e Ord. No terceiro temos DeFi, que é Pendle, Maker, Aave, Compound, YFi, Gito, Jupi e BSSB. E a gente tem os tokens de inteligência artificial, que é a GIX, Nunet, SDAO, FET, Render, BitTensor, GRT, 0x0AI, PAAL, Arcan. E aí temos aqui os oráculos, SNX, Link e TRB. As DEX, né, que são as corretoras descentralizadas, GMX, que eu acredito muito nesse token. Uniswap também, que vem fazendo coisas inovadoras e já está consolidado no mercado aí. Temos GameFi, IMX, GHX, SeedFi, Gala Games, Myria, Beam. Gemas a gente tem aí Palantir, RMRK, Nivir. Armazenamento e infraestrutura Airwave, Filecoin, SSV Network e ICP. Os tokens de Real World Asset, que são os tokens do mundo real. Ondo Finance, Ribon, Centrifuge, RSR, Query City, Venus, Ori Chain, LTO e Horizon. E de NFT, botei aqui o token da Pandora. Esses aí são os tokens que eu acredito que vão ter a maior narrativa. E lógico que eu não sou o dono da verdade, mas isso é o que eu estudei, o que fez sentido para mim. Dentro de fundamento, dentro de market cap, assimetria. E aqui eu fiz uma classificação quanto ao risco desses ativos. Quanto mais à esquerda eles estão, mais seguro eles são, e quanto mais à direita, mais risco eles têm, mas mais assimetria também eles podem dar. Fiz essa classificação de risco simplesmente com relação a market cap e liquidez. Botei até aqui em cima, quanto a liquidez e adesão, popularidade que o token tem e a liquidez dele. Tokens muito seguros, que eu considero como large cap, que eles já são gigantes, já tem mais aí de 50 bilhões de dólares aí investido em cima, que é Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB. E aí depois tem as altcoins consolidadas. As altcoins consolidadas eu botei do primeiro não. As large caps eu botei do primeiro ao 10º lugar do CoinMarketCap. As altcoins consolidadas eu botei do 10º lugar ao 50º lugar do market cap. As altcoins semi-consolidadas eu coloquei do 50º ao 100º lugar. As altcoins não consolidadas eu coloquei do 100º lugar até o lugar 500. Esqueci agora como é que fala. 500 em ordinal, né? E as gemas do 500 ao 1500. São as que eu mais acredito aí nesses tokens aí. E agora a gente vai estar montando a carteira com base nessa classificação de large cap, altcoin consolidada, semi-consolidada, não consolidada e gema. E aí a gente vai montar o portfólio propriamente dito. Esse aí eu fiz um portfólio mais agressivo e eu recomendo que quanto mais agressivo seja o portfólio, menos capital você tenha, né? Porque quanto menos capital você tem, mais assimetria te daria um retorno satisfatório.
E quanto mais capital você tem, você não precisa de tanta simetria assim, às vezes é melhor correr menos riscos e pegar lucros menores. Então eu fiz essas duas carteiras, uma mais agressiva e outra um pouco menos agressiva, com base na destinação do capital para large cap ou para gema, por exemplo. E aí a gente tem aqui capital destinado para investimento. A gente vai pegar o 100% que a gente tem destinado para investimento e vai distribuir eles. 10% para large cap, 20% para altcoin consolidada, 20% para semi-consolidada, 30% para não consolidada e 20% para gema. E aí ficaria o seguinte: supondo que essa carteira que a gente esteja montando seja uma carteira de $5.000, eu colocaria $500 em Ethereum no large cap, $100 em AVAX, 200 em NIR, 500 em Maker, 100 em Render, 50 em Chainlink e 50 em Uniswap para altcoin consolidada. Aí depois entraria aqui nas semi-consolidadas, botaria $300 em Aave, $100 em Airwave, $200 em SNX, $150 em Ord, $150 em FET e $100 em EGLD. E aí entraria nas não consolidadas, botaria $300 em Kusama, $300 em TRB, $200 em Gito, $300 em GMX, $100 em GHX, $150 em RSR, $150 em Pendle. E depois indo para gemas eu colocaria $150 em Horizon, $200 em LTO, $200 em Palantir, $150 em Nivir, $100 em BSSB, $100 em SDAO e $100 em Nunet. Essa aí seria a primeira carteira que a gente montaria com $5.000. E aí é lógico, se você tem $1.000 e quer fazer com $1.000, você vai pegar e vai dividir por 5 esses valores que eu coloquei aqui. E assim vai. Se você quer fazer com 2.500, você divide por 2. Aí você vai ter uma proporção boa de montar carteira. E essa carteira, pelas contas que eu estava fazendo, de assimetria que pode dar, seria mais ou menos 400% para Solana, 600% para Avax, 1.400 para NIA. Eu botei aqui tudo certinho. Aí vocês podem estar dando uma olhada aí certinho em qual seria o retorno aproximado de cada um. Lembrando, não sou o dono da verdade, isso aqui é uma previsão com base em análise e estudo e nas narrativas que estão ganhando força por enquanto. Pode ser que isso mude de uma hora para outra, pode. Mas essa é a estimativa que eu acho que vai ser. E aqui daria um profit de $79.475, que seria 1.589% de lucro, sem contar o lucro das gemas. Que o lucro das gemas é muito difícil de prever, pode ser que ela vá a zero e o projeto simplesmente morra, ou pode ser que seja uma cripto que estoure e vá para os 10 primeiros lugares do market cap, e faça aí 1.000x, 10.000x, tipo, não dá para prever. E aí a gente tem outra carteira, que seria um portfólio que eu chamei de moderado agressivo, que daria um pouco mais de ênfase nos large caps e um pouco menos nas small caps. E aí dos 100% de capital destinado para o investimento, a gente colocaria 20% em large cap, 30% em altcoin consolidada, 20% em semi-consolidada, 20% em não consolidada e 10% em gema. E aí essa carteira eu montaria ela com um patrimônio de $20.000 mais ou menos, porque com um dinheiro tipo de R$100.000, por exemplo, você não precisa de uma simetria tão grande. Se você fizer 5x já está ótimo, você vai fazer $500 mil de reais. Então não vejo tanta necessidade de correr muito risco com esse tipo de dinheiro, então daria mais ênfase nas large caps nessa carteira. E aqui eu colocaria $2.000 em Ethereum, $2.000 em Solana, $1.000 em NIA, $500 em Avax, $500 em Render, $2.000 em Maker, $500 em Uniswap, $500 em Chainlink, $500 em MX e $500 em GRT. Aí nas altcoins semi-consolidadas eu colocaria $1.000 em Aave, $500 em Airwave,
$800 em SNX, $500 em ORD, $500 em FET, $200 em EGLD, $250 em ONDO e $250 em JUP. Nas altcoins não consolidadas, eu encheria a patinha de Kusama, botaria $1.000. Depois TRB é uma outra que eu botaria muita parte do capital destinado para essa moeda, botaria $700. Gito $500, GMX $800, GHX $200, RSR $300, Pendle $300, Compound $200, só para ali para de repente estar exposto a uma assimetriazinha, que para mim a Compound é uma incógnita ainda. Gemas $200, $285 em Palantir. Aí aqui eu colocaria $285 em toda, dividir o dinheiro bem igual nas gemas e tentaria surfar em uma hype delas. E aí eu botei o retorno esperado dessa carteira, quanto que seria mais ou menos para cada uma, quanto de porcentagem de lucro esperado. Aí vocês vão poder estar vendo aí certinho. O que daria um profit de R$ 284.450, 1.422% de lucro, sem contar os lucros das gemas. E se você pegar para reparar, é uma diferença muito pequena, tipo dessa carteira para outra que deu de diferença. Não deu nem 2x de diferença. Então é uma coisa que vocês vão ter que pesar aí na hora de tomar a decisão de vocês. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, é um vídeo com base no que eu estou fazendo, com base nos meus estudos, o que já deu certo para mim no ciclo passado e o que eu espero que dê certo, que eu acredito que vai dar certo nesse ciclo. Se vocês colocarem o capital de vocês e perderem dinheiro, a culpa é totalmente de vocês. Assim também como se vocês colocarem e derem um retorno absurdo, o mérito também é totalmente de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí então é isso. E eu termino esse vídeo com 3 perguntas. Você achou que minha previsão para o preço desses tokens estão muito bullish? Você acha que eu estou muito otimista com essa previsão? Você duvida da força do mercado de fazer 50x até 100x em algumas moedas? Você nunca viveu um período de expansão econômica investido em cripto ainda? Essa é a sua primeira vez? Nunca pegou uma bull run de cripto? Então, segue o canal, dê um likezinho aí se gostou do conteúdo, ative o sininho das notificações e em breve eu vou postar um vídeo respondendo todas essas perguntas e fazendo uma análise do porquê investir em cripto e por que agora é o momento certo. Obrigado, falou, abraço.